eu queria ler com vocês um texto de Marcos. Marcos, capítulo 3, quando o Senhor escolhe os 12. Marcos 3, a partir do versículo 13. Marcos vai dizer assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu, que vocês devem lembrar da maioria, daqueles mais conhecidos, não é? E a lista é Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, guarda Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Esses foram os 12. E eu não vou falar dos 12, quero falar apenas de um, quero pensar em Tomé, mas quero pensar nesse chamado. Na época você não era pastor, e muito menos eu, né? Porque eu sou há muito pouco tempo. Mas Deus te chamou, Deus nos chamou, Deus nos chamou. E esse chamado de Deus em Jesus para esses 12, tem uma coisa muito bonita nesse texto. Porque esse chamado é para uma caminhada. E quando você lê esse início, Marcos vai dizer que ele chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. E depois ele repete de uma outra maneira, dizendo, escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. Esse é o nosso primeiro chamado. Quando a gente começou esse culto dizendo, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito, normalmente, a gente que já está caminhando com o Senhor há um tempo, como você e eu, Davi, a gente olha para trás e se alegra, por perceber que na caminhada, a gente está servindo, adorando, partilhando, vivendo no caminho. E nós, cristãos evangélicos, muitas vezes a gente lê a relação com Deus, a caminhada da fé com aquilo que a gente faz. Sendo pastor ou não, diácono ou não, presbítero ou não. Mas eu amo esse texto e esse início porque quando Jesus chama os 12, ele chama para perto de si. Vem cá, a gente vai caminhar junto. É uma caminhada, é uma jornada. É um treinamento. A gente vai conviver junto. E essa convivência foi uma convivência de mais ou menos 3 anos e pouco. E que, talvez para os orientais da época ou de hoje, pensando numa formação, pensando num treinamento, e conhecendo a história, pensando em 12 pessoas que ele iria formar para mudar o mundo, os orientais iriam dizer assim, mas só isso? Só 3 anos e pouco? E nós ocidentais, e especialmente nós ocidentais do século 21, o que a gente ia dizer? Caramba, para que isso tudo? A gente resolve as coisas de uma forma tão mais rápida. E nós, cristãos evangélicos, a gente ia dizer, não precisa disso, faz uma oração, coloca a mão na cabeça e está tudo certo, vamos embora. Mas nunca foi assim. Com ele não é assim. Parece que a gente desaprendeu
E a gente quer resolver casamento numa oração. E a pessoa vem aqui na frente, a gente coloca a mão. O cara não faz nada pela mulher, não sai com a mulher, não gasta tempo com a mulher, não conversa com a mulher. Mas ele quer uma oração, ele quer uma mão na cabeça para resolver o problema de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. Tem gente que não dá tempo para o filho, que não conversa com o filho. O filho que tem 2, que tem 5, não brinca, não faz massinha, não vai para a cerâmica. E o filho cresce. E na adolescência ele quer conversa, ele quer ouvir a menina. E não tem conversa. Aí ele quer vir aqui, no templo, e quer que o pastor Davi, ou um presbítero, coloque a mão na cabeça e resolva o problema dele, mas não é assim. A vida cristã é um caminho. A vida cristã é uma caminhada. E que alegria te ver, cara. Desculpa eu falar assim. No caminho. Que alegria para mim. Quando se a Joana não tivesse dodói e ela está se restabelecendo, e eu sei que vocês estão orando, ela provavelmente estaria aqui, né, Maristela? E quando ela veio aqui, ela falou assim, o que eu encontrei? Ele falou que te conhece. Quando eu olhei, eu falei, Davi, cara, quanto tempo a gente não se vê? E aí depois o Joca, e a gente só se viu ali. E como me alegra encontrar gente que está no caminho. E esses 12, e se você olhar para a história desses 12, você vai... Isso é incrível. Como esses 12 eram pessoas extremamente comuns, como você e eu. Pessoas normais. Não sabia a nossa linguagem, não conhecia a linguagem cristã, não conhecia Cristo. E aí Jesus fala, vem para cá e vamos caminhar. E é muito bonito perceber que na chamada Jesus, Marcos registra, né? Jesus chama para perto e depois eles iam pregar, iriam expulsar demônios. Mas o nosso primeiro chamado, e o chamado central não é para fazer. Central, não é para fazer. Ele nos chama para ser. Por isso a gente cantou, eu não sei se foi de propósito, mas várias vezes aqui hoje. Ele é o motivo da minha canção. O meu coração palpita por Ele. Não é uma questão de 30 anos na fé cristã, como nós, mas é uma questão de caminhar com esse que está comigo, que me aceita, que me ama e que me chama de filho. Isso é muito forte, gente. Mas essa caminhada, ela é uma caminhada de transformação, de mudanças. Não é assim, pai bola, não é? Não é eu levanto a mão, eu me batizo e vamos embora. Não, é uma caminhada. E eu escolhi Tomé porque Tomé, ele ficou com uma marca que eu acho que nem é justa, mas ficou e não tem como mudar mais. Tomé, ele demorou a entender. E por causa dessa demora, ele ficou taxado como o apóstolo, sei lá, incrédulo. Você e eu, às vezes, a gente usa essa expressão para Tomé, né? Eu sou igual Tomé. Eu tenho que ver para crer, eu só acredito vendo. Eu podia escolher qualquer um dos outros, mas eu escolhi Tomé para a gente poder pensar um pouco nisso. Caminhada não é chegada. Nós estamos muito acostumados às conquistas, às datas, normal, não é? Celebrando casamento, bodas. Fiz 31 anos com a Elis. Celebramos há pouco tempo. Queríamos celebrar nos 25, não deu, porque os filhos estavam um em cada canto. Nos 30 também não deu, e agora a gente conseguiu. 31. A gente celebra, normal. A gente celebra nossas conquistas. Quando eu me formei, quando eu terminei lá a minha faculdade, a gente fez uma festa. É normal isso. Mas a vida se dá não nesses momentos.
E nem o casamento, né? O casamento, ainda que a festa seja muito legal, aquele casamento de Deus e tal, nenhum casamento se sustenta porque a festa foi legal, porque o culto foi abençoador. É ou não? É a caminhada. É a trajetória. Mas a gente insiste nas chegadas. E eu queria dizer para você, e queria deixar com você um provérbio africano. Eu vivi na África há 14 anos. Gente, eu tenho muita coisa legal para falar do Senegal para vocês, mas eu não vou falar hoje, eu só estou falando isso para vocês falarem, pastor, pô, chama ele então de volta. Vou contar, gente, mas são coisas tão legais. Então, a gente viveu na África, no Senegal, 14 anos, Vivian e Joca nos abençoaram de diversas maneiras, e sempre que a gente vinha ao Brasil, todos usam óculos, né? Então já entenderam, né? O Joquinha, que cuidava dos nossos olhos, cuida ainda. E lá no Senegal eu aprendi um provérbio que diz, se você corre, você chega rápido. Mas se você anda, você vai longe. E a moda agora é chegar rápido. E eu queria dizer para você, olhando para esse pequeno texto, e eu não vou me alongar, claro que não, hoje é festa, mas eu queria que você entendesse que essa caminhada vai te levar para muito longe. Como o teu pastor, que hoje celebra 60 e que já está no caminho há tantos anos. Quando eu olho para Tomé, eu vejo um Tomé normal. E eu queria, embora a gente só pense em Tomé naquela situação final, eu queria que a gente lembrasse de algumas coisas que aconteceram com Tomé. Eu não vou ler, mas eu quero apenas citar. E Tomé aparece especialmente no Evangelho de João. Vocês lembram de Lázaro, de Marta e Maria, essa família que Jesus amava tanto. Chegou aos ouvidos de Jesus que Lázaro estava doente e quase morrendo. E aí Jesus disse, não, ele não vai morrer, não é para a morte, é para a glória de Deus. E aí insistiram e tal, e de repente Lázaro lá em Betânia morre. E aí Jesus disse, então, vamos voltar lá. Eu quero ir lá de novo. E aí os apóstolos, Senhor, agora há pouco, não tem muito tempo, nós fomos lá e eles queriam apedrejar você no caminho. Como é que a gente vai voltar? E aí o Senhor disse, não, a gente tem que ir lá. E aí foi Tomé que disse, vamos com ele, vamos morrer com ele. Tu sabia disso? A gente não fala, a gente só fala que o cara, né? Foi ele, esse Tomé aí que estava nesse processo, que cheio de coragem, e eu queria que você se visse em Tomé, porque eu e você somos assim, tem uma hora que a gente está, né, a gente acorda, Senhor maravilhoso, né, igual o Davi fez aqui, Senhor, os céus proclamam a glória de Deus e tal, e tem dia que tu acorda, só a graça. Os pastores também, né? Todos nós somos farinha do mesmo saco, todos nós. E Tomé, cheio de coragem, falou, vamos morrer com ele, vamos juntos, e a gente pode morrer com ele. Um pouco mais à frente, João 14, é uma conversa muito legal de Jesus com os discípulos. Aliás, na caminhada, a gente vai fazendo perguntas. Eu acho que nós, cristãos evangélicos, a gente precisa trabalhar um pouco melhor isso. A gente precisa dar mais espaço para as perguntas, não é? Da gente conversar mais. E colocar mais as coisas do nosso caminho, da nossa caminhada. E aí Jesus falando assim, então, não fiquem preocupados, não se turbe o coração de vocês, na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou subir, eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu teria dito. E eu estou subindo. E vocês conhecem o caminho. Tomé. Senhor, como é que a gente sabe para onde o Senhor vai? A gente nem conhece o caminho. E aí Jesus responde o que você sabe. Aí ele disse, Tomé, eu sou o caminho.
Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Foi Tomé que provoca, ou que provocou, essa resposta, porque ele não tinha entendido. O Senhor tinha dito como se eles já tivessem absorvido. Não, porque ele estava na caminhada. E Tomé é esse, como eu e você, que na caminhada vai fazendo perguntas, entende aqui e não entende acolá. Mas aí chega a ressurreição. O Senhor vai à cruz, Tomé está lá no time, está dentro, participando, caminhando. E aí o Senhor morre, ressuscita, e nesse dia, alguns acham que Tomé tinha um pouco essa função administrativa e tal. Nesse dia, nesse culto, que o Senhor aparece, Tomé não estava. E aí, o Senhor aparece para os 10, porque Judas já tinha se matado. E quando o Senhor aparece para os 10, e Tomé não estava, aí deram esse recado para Tomé. Então, o Senhor apareceu. Aquilo que ele tinha dito é verdade, ele ressuscitou, ele esteve aqui com a gente. E aí ele disse, não, eu não acredito. Parêntese, as mulheres já tinham dito isso antes de Jesus aparecer para eles. E ninguém acreditou. Mas Tomé foi de novo, não, eu não acredito. Isso é história de vocês. Eu não acredito. Uma semana depois, eles estavam reunidos. Tomé estava. Acho que ele não faltou mais nenhum culto. Estava direto lá. E aí daqui a pouco o Senhor ressurreto entra e diz, paz seja convosco. E olha para quem? Para Tomé. Se fosse eu, se fosse o pastor Davi, com toda a doçura dele, a gente ia falar assim, brincadeira, hein, Tomé? E aí o Senhor olha para ele e diz assim, então, vem aqui. Se você precisa tocar, então toca. Toca aqui, na minha mão, né, que provavelmente era o punho, toca aqui do meu lado. E não sejas mais incrédulo, vem cá tocar. E ele foi. E quando ele toca, ele adora. Quando ele toca, ele diz, Senhor meu e Deus meu. E aí o Senhor disse para ele, porque você viu, você creu. Felizes os que não viram, então você é feliz, e eu também. Felizes os que não viram e creram. E sabe o que Tomé fez? O texto não disse isso não, tá? Ele continuou. Sabe aquela coisa que acontece contigo e que às vezes você chuta o balde? Tomé, ele demorou muito para entender. E tem gente que demora para entender. E está tudo bem. Está tudo bem. Nas nossas comunidades de fé, nós temos níveis diferentes de percepção. Alguns são como André. Aprendeu, já levou o irmão e tal. Alguns são como Tomé. Demora. A palavra de Deus para você hoje é, a gente vai sendo transformado no caminho, mas tem que estar no caminho, porque Ele é o caminho. E Ele nos chama para o caminho. E quando Ele fez isso com Tomé, e eu quero dar algumas informações que você não tem, pelo menos a maioria, certamente. Tá, tem que usar iPad, né? Esse negócio de papel já foi, né? Estou com 57. Tu não usa mais papel, então tu pode me dar uma dica aí como é que faz isso. Mas, depois desse episódio, o Senhor subiu.
um pouquinho antes dele subir de vez, porque foram mais ou menos 40 dias, ressurreto, ele disse, Mateus registra isso, ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e estarei convosco todos os dias até o fim. E logo depois ele sobe. E quando ele sobe, e Lucas vai registrar isso, eu quero ler só para você saber, tá? Depois você vê aí direitinho, Atos, no capítulo 1, depois que o Senhor subiu, aí diz assim, o anjo, né? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, eles, os 11, voltaram para Jerusalém, vindo no monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes. Aí vem a lista. E na lista, Tomé está lá. Então, Tomé, ele tem essa caminhada, altos e baixos, como a maioria deles. E ele encerra o treinamento, a formação no caminho. E essas palavras de Jesus, ide fazer discípulos de todas as nações, chega ao coração de Tomé, como chegou ao coração dos 10 outros colegas, e que precisa chegar ao teu coração e ao meu coração também, porque nós somos discípulos, e estamos aqui para fazer discípulos. E houve uma perseguição naquela época, e eles se espalharam. E Tomé, é isso que você não sabe, Tomé, segundo a tradição, ele foi pregar o evangelho na Babilônia, na Pérsia, na Etiópia, na China e, sobretudo, na Índia. Tomé. O cristianismo deve as suas origens na Índia ao apóstolo Tomé. E tem um manuscrito do 2º e 3º século que diz assim, a Índia e todas as regiões a ela pertencentes receberam a ordenação apostólica do sacerdócio de Tomé, que se tornou o guia e o líder da igreja ali estabelecida, na qual ele mesmo ministrou. E esse Tomé, ele foi martirizado no sul da Índia, provavelmente numa cidade chamada Malabar. Então a mensagem para você é essa. Quando eu olho para você, amigo, e vejo você no caminho, eu também me vejo no caminho. Me fez bem ouvir de você aqui, diante da tua comunidade, de que naquele momento lá atrás, eu fui um canal de Deus para você. E hoje você é um canal de Deus para tantos outros, e você é um canal de Deus para tantos outros, e você é um canal de Deus para tantos outros. E não tem, talvez, 2, 3 anos, talvez um pouquinho mais, eu trabalhei como médico do Botafogo. Tu sabe que eu sou vascaíno, né? Raiz. Tipo assim, estou lá na 2ª divisão, raiz, estava. Deus te abençoe. E eu trabalhei no Botafogo 2 anos, porque a nossa igreja, como era de Marechal, a gente tinha um trabalho lá e depois eu entrei lá como médico do Botafogo. E aí, eu vou encerrar, gente. E aí eu recebi um WhatsApp de um ex-jogador do Botafogo. O cara não me via há mais de 20 anos. E descobriu meu WhatsApp. E aí ele falou assim, doutor Humberto, eu vou falar um negócio que você não sabe. Quando nós fomos para a Taça São Paulo, Taça BH, de júniores, você pregou lá para a gente. E a gente fazia isso. E naquele dia eu não lembrava de nada disso, né? Pela idade também a gente não lembra, né, Davi? E aí ele disse, você até fez um apelo. A Batista, né? Você fez um apelo para os meninos lá e só eu levantei a mão. E eu quero dizer isso no áudio.
E eu quero dizer para você que até hoje eu sirvo a Jesus. E a minha família serve a Jesus. E aí eu comecei a chorar. Falei, Senhor, que coisa linda! Que coisa linda, que presente nós estarmos no caminho. E como Deus usa a tua vida, a minha vida, do jeito que você é, com o que você faz. Você não precisa ser um pastor, não precisa ser um missionário, não precisa ir para a África. Gente, eu tenho coisas muito legais para falar da África. Domingo que vem. Mas você não precisa nem ser médico e nem ir para a África para falar do caminho. Não precisa. Eu estava de plantão outro dia e uma colega disse, a gente estava conversando, ela disse, eu não sei se eu creio em Deus. Às vezes eu acho que ele nem existe. Legal. E a gente começou a conversar. Então é onde você está. E nesse processo, nessa caminhada, que a gente não quer chegar rápido. A gente quer ir longe. Longe. E o longe perpassa essa vida aqui. Não é? Porque a gente não vai viver só aqui. Aqui a gente tem só um avant-goût, só um prenúncio, só um gostinho daquilo que nós vamos viver eternamente. Essas canções, esse jeitão de vocês aqui cantarem, que delícia! Daqui a pouco a gente está lá. Bom, espero que eu viva um pouco mais, né? Todo mundo quer viver um pouco mais. Já ministraram para você hoje mais 60, 120, cara, tu vai contrariar o Salmo 90, né? Que é de 70, para os mais fortes 80. Mas a gente tem essa perspectiva de viver hoje, mas de viver para sempre. Mas tem que ser no caminho. E eu não sei se você está no caminho. Eu não sei se você está no caminho. Ele é o caminho. E a grande sacada da nossa vida, Davi, tua e minha, da tua esposa e de todos nós aqui, foi conhecer o caminho. O brilho da vida, e a gente cantou isso aqui, é viver para Jesus, sendo Ele a nossa canção. Amém ou não? Você concorda com isso? Você tenta viver assim? Eu tento, todo dia. Eu entreguei minha vida para Jesus com 15. Eu estou com 56, quase 57. Foi a grande sacada da minha vida. E eu sou muito feliz, como nós cantamos. Sem Jesus não dá. E não dá. Ele é o caminho. E se você ainda não está no caminho, o convite está feito. E ele diz, eu sou o caminho, ninguém vai para Deus se não for através de mim. E que você o encontre. E que nós, pastor Davi, e nós que já estamos no caminho, que a gente vá caminhando como Tomé, às vezes com perguntas, às vezes sem entender, às vezes demorando, né? Deus tem tanta paciência com a gente, tanta paciência. Como Deus tem paciência comigo. Minha esposa que o diga. Como Deus é paciente. Mas que a gente não troque de dono. E que a gente não saia do caminho. Esse caminho que nos transforma e que nos faz viver hoje e amanhã. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.